Bom dia. Hoje, com a graça de Deus, queremos falar sobre um assunto que é muito importante e diz respeito exatamente à nossa vida produtiva no Espírito. Quero falar sobre o arqui-inimigo da nossa fé. Isso mesmo, o arqui-inimigo da nossa fé. Temos um inimigo constante que ele bate de frente com a nossa fé. E se ele conseguir nos dominar, certamente nós não seremos frutíferos, não seremos produtivos no que diz respeito às coisas de Deus. Não é assim? Então você fique aí até o final para você entender um pouco mais dessa dinâmica e que a palavra do Senhor fala-nos tanto sobre isso. Por exemplo, esse nosso inimigo é chamado na Bíblia de carne. Mas como é que ele se manifesta? Ele se manifesta através dos sentimentos e das emoções. Isso mesmo, sentimentos e emoções. Ele é o arqui-inimigo da nossa vida produtiva no Espírito. A palavra do Senhor tem vários textos que vão corroborar com tudo isso que eu estou dizendo aqui. Ou seja, os sentimentos nos fazem confiar na carne, naquilo que vemos, naquilo que apalpamos, naquilo que sentimos. E isso tem um efeito desastroso na vida espiritual. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus 10:38, porque o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então tem duas situações aqui que nós queremos evidenciar. Primeiro, o meu justo viverá pela fé. Quando o Senhor está dizendo o meu justo, Ele está dizendo de um cristão. Ele está dizendo, quando fala meu justo, é porque toda a autoridade está, toda a autoridade de Deus está sobre a vida desse cristão, dessa cristã. É o meu justo, é uma propriedade do Senhor. E sendo propriedade do Senhor, evidentemente nós não temos mais os nossos sentimentos ativos. A palavra do Senhor, Jesus disse, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, que é negar-se a si mesmo. É neutralizar pela graça de Deus os sentimentos, porque os sentimentos, as emoções, ele é a razão de nós batermos tanto a cabeça. Ele é a razão de nós ficarmos preocupados em demasia. Ele é a razão de nós não confiarmos em Deus. Ele é a razão, o sentimento é a razão de nós não vivermos pela fé. E a palavra do Senhor está dizendo, porque o meu justo. Então veja que há uma diferença entre a pessoa ter fé e o justo do Senhor ter fé. O justo do Senhor tendo fé, ele está submisso a todo o reino celestial, ele está submisso a tudo o que diz respeito a Deus. Então ele não tem mais voz ativa ali, ele está ali apenas e tão somente como um instrumento na mão de Deus. É um pouco difícil entender isso, mas é importante se nós queremos frutificar no Espírito, dar fruto, o fruto do Espírito se manifestar em nós. Então, e por que retroceder? Ora, retroceder é exatamente depois que você negou toda essa eficácia dos sentimentos na tua vida, você se entregou, passou a viver pela fé e não por vista, como diz o texto, viver pela fé e não por vista, ou seja, os sentimentos não têm ação na vida do cristão. E de repente ele começa a se deixar levar pelos sentimentos, pelas emoções, e de novo ele acaba mergulhando nesse mar de emoções, de sentimentos e neutralizando o poder de Deus na sua vida. Não que o poder de Deus não esteja ali, mas ele é neutralizado por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós sentimos. E a palavra do Senhor diz, por isso que Deus está dizendo, se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, ele deixou o status de cristão, o status de cristã que lhe pertence.
Ele deixou esse estado. E por conta disso, ele passa a sofrer as consequências, né, de quem dita a regra de comportamento na vida dele ou na vida dela, que são os sentimentos. E o sentimento, ele arrebenta com a nossa vida. Veja só o que está escrito em Filipenses 3,3, ele diz assim: porque a circuncisão somos nós. Presta atenção, que servimos a Deus em espírito, servimos a Deus em espírito, nada de vista, nada de sentimento. E nos gloriamos em Jesus Cristo, agora presta atenção, e não confiamos na carne. Não confiamos na carne. O que é confiar na carne? São sentimentos, são as emoções. E é elas que vêm e sugam toda a nossa vitalidade cristã. Então veja aqui que Paulo está instruindo a igreja sobre isso. Ele diz assim, nós que somos da circuncisão, ele está falando dos cristãos, que servimos a Deus em espírito. Presta atenção, nós não conseguimos servir a Deus a não ser em espírito. Podemos fazer N situações, podemos empreender, podemos oferecer as nossas ofertas ao Senhor, podemos ser dizimistas fiéis, podemos ser uma série de coisas, fazer muita trabalho de ajuda e tudo mais. Se não vivermos no Espírito, retrocedemos. É isso que a palavra do Senhor diz. Então ele diz aqui, não confiamos na carne. Não confiar na carne é não permitir que as emoções e os sentimentos vivem ditando a regra de comportamento na nossa vida. Você não tem situações assim que tem que tomar uma tomada de decisão, um dia antes você passa a noite em claro pensando isso, pensando aquilo outro, sabe o que é isso? É os sentimentos derriçando a nossa vida. Os sentimentos, as emoções, deitando e rolando. Quando que o Senhor já disse que nós não podemos seguir por esse viés. O cristão não pode seguir por esse viés. Percebe? E é uma maravilha, porque Deus ele já tem tudo, como nós vimos na mensagem anterior. Ele já tem uma agenda para nós. A melhor situação que nós podemos desfrutar é de viver na agenda do Senhor. Aleluia! Veja outro texto, está lá em Gálatas 5,17. Ele diz assim, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Essa é uma luta constante, diária. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. O que é as coisas que nós queremos? É o que o sentimento está dizendo. É o que as emoções estão dizendo. Vá por esse caminho, faça isso. Você não vê o povo sempre dizendo, siga o teu coração? Essa é a tônica do mundo. Siga o seu coração. Mas a palavra do Senhor está dizendo exatamente o contrário. Está dizendo que o coração é tremendamente corrupto. Nós não podemos segui-lo. E aqui nesse texto de Gálatas 5,17, novamente ele está enfocando, dizendo que um se opõe com o outro. A carne é contra o espírito e o espírito contra a carne. Ou seja, nós precisamos morrer. Dia após dia precisamos morrer. Essa é a beleza da vida cristã, da vida espiritual. Não é por vista, nem por sentimentos, mas é pelo Espírito. Colossenses 3,3 diz assim, porque já estáis mortos, nós morremos com Cristo, Efésios diz isso, e ressuscitamos com Cristo. Então, porque já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ora, vamos parar e pensar um pouquinho, se a nossa vida está escondida em Cristo, com Deus, não seria oportuno nós não pegarmos essa trilha do desespero, essa trilha das emoções que trazem amargura, trazem depressão, trazem dificuldade, trazem oposição, trazem
uma desglorificação de Deus, porque nós servimos a um Deus que nós gostamos de falar, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E depois vem qualquer situação aí, e ao invés de nós focarmos em Deus, nós simplesmente mergulhamos nesse marasmo e acabamos por desacreditar do Senhor. Por isso que o Senhor diz, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é morrer. Morrer para o mundo. Aí talvez você diga assim, mas então eu vou anular todos os meus sentimentos. Não é anular os sentimentos, é colocá-los no seu devido lugar. Os sentimentos, ele tem que estar debaixo da graça de Deus. Debaixo, não acima, debaixo da graça de Deus. Isso exige um esforço da nossa parte de negarmos a nós mesmos. Porque o Senhor Jesus, ele disse, negue-se a si mesmo. Ele não diz, eu vou fazer você negar. Ele está dizendo, você tem a graça, agora você tem que dar o teu passo, negar-se a si mesmo. É assim que funciona. Então talvez você está dizendo, mas então como que é esse processo? Olha, 2 Coríntios 4:11 nos ajuda a entender isso. Ele diz assim, e assim nós que vivemos, os cristãos, as cristãs, a igreja do Senhor, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, sempre. Notou aqui? Sempre. Por amor de Jesus. Para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Eu vou repetir porque é muito importante esse texto. Ele é a chave, né, para vivermos uma vida não sendo dominado pelos sentimentos e as emoções. Juntamente com outros, obviamente, mas ele é fundamental, ele diz aqui. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. O que é a vida de Jesus? Você lembra que tem um texto lá que o Senhor disse assim, né, antes dele, esse assunto da glória, ele diz assim, vós fareis o que eu fiz e obras maiores ainda vós farão. Então nós temos uma profecia da parte do Senhor Jesus, dizendo, olha, eu aposto em vocês, aquilo que eu fiz e vocês acham que é maravilhoso, vocês vão fazer muito mais que isso. E a pergunta que se segue é, estamos fazendo? A igreja está fazendo? E se não está fazendo, por que não está fazendo? Aqui está a resposta. Nós temos que morrer para nós mesmos, para que Jesus se manifeste. Nós temos uma ideia errada de que nós fazemos as nossas ofertas ao Senhor, apresentamos nossas ofertas ao Senhor, e com isso nós conseguimos ganhar o coração de Deus. Não! Ou nós estamos na palavra, ou então esquece, nós não temos a manifestação de Jesus através das nossas vidas. Primeira Pedro 5:7 diz algo muito importante e fundamental para nós vivermos nessa vida de despojamento diante do Senhor. Ele diz, lançando sobre Ele, sobre Jesus, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pega só esse texto e fica meditando nele para você ver. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Ele já sabia, antes mesmo de sermos, né, fecundados, ele já nos conhecia. E depois, quando, né, fomos gerados no ventre da nossa mãe, e ele escreveu e determinou, ele tem cuidado de nós. Então veja que o maior arqui-inimigo da nossa fé, porque a proposta é que o meu justo viverá pela fé e não por aquilo que ele vê. O arqui-inimigo da nossa fé são os sentimentos e as emoções. E nós precisamos, né, deixar ela sob a cruz, debaixo da cruz, para que possamos desfrutar do melhor de Deus e assim entender que é o Senhor que vai fazer algo através de nós e que nós não podemos fazer nada. Então, finalizando, há tanto por falar a respeito disso, né?
que é uma matéria maravilhosa para trazer um enriquecimento para a vida pessoal e, obviamente, para a Igreja do Senhor. Mas eu termino aqui com essa frase que eu escrevi aqui, dizendo: somente a morte do nosso eu possibilita que a vida de Jesus se manifeste em nós, em nossa peregrinação aqui na terra. Somente a morte do nosso eu. E a morte do nosso eu está nesses textos e tantos outros que a palavra do Senhor está dizendo enfaticamente: negue-se a si mesmo, negue a sua carne, morra a cada dia, para que a manifestação do poder de Deus flua através da sua vida. Medite nesses textos, fique com essa palavra e continue sendo abençoado. Mas, assim como eu, mas eu tenho que negar a mim mesmo, você tem que negar-se a si mesmo. Em nome do Senhor Jesus.